Salmo 81, vou estar lendo do versículo 11 ao versículo 16. O segundo texto é o Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Salmo 81, a partir do versículo 11, diz assim: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se-lhe-iam subsujeitados, e o tempo deles seria eterno. E eu sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. João capítulo 14, verso 16 ao verso 24. João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado mesmo, Pai Santo. E eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Pai. Vem agora nos abençoar através do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, por que esses dois textos? Eu quero fazer um paralelo desses dois textos para o momento que nós estamos vivendo. É muito importante quando você começa a olhar o Salmo 81 e Deus dizendo sobre o seu povo. Deus dizendo para o seu povo: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Com a ajuda de Deus, quero ministrar essa noite sobre um título bastante importante. Existem dois tipos de cristão em todas as igrejas. Dois tipos de cristão em todas as igrejas. Eu não posso dizer qual tipo que você é que vai se autoanalisar. Mas são dois tipos bem distintos. Tem o tipo que gosta de ouvir a Deus, e tem o tipo que gosta de retrucar tudo que Deus fala. Esses dois tipos existem em todas as igrejas. Israel, o povo chamado por Deus, olha que isso foi chamado desde lá de Abraão. E Deus vai lá no Egito, tira aquele povo com mão forte, dá as leis para aquele povo, coloca normas para aquele povo, e chega no deserto, depois do povo ver tantas maravilhas, no deserto, e depois quando entra em Canaã, a terra prometida, a sua bênção, o povo se esqueceu de Deus. A mesma coisa são os cristãos. Então, existem dois tipos de cristão. Primeiro tipo de cristão, aqueles que dizem: seja feita a tua vontade, Senhor,
que é aqueles que aceitam a vontade soberana do Senhor. Israel não aceitou a vontade soberana de Deus. E muita gente hoje não aceita a vontade soberana de Deus. Eles querem que seja feita a vontade deles. É o meu gosto, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo, e é desse jeito. E o segundo tipo é o que ouvem de Deus: seja feita a vossa vontade. O primeiro tipo de pessoa é aquele que fala: seja feita a vontade do Senhor, aceita a vontade soberana de Deus. E o segundo tipo é aqueles que ouvem de Deus: seja feita a vossa vontade, a vontade permissiva de Deus. Aí quebra a cara, cai da graça, perde a comunhão com Deus, e Deus é culpado, a igreja é culpada, a pastora é culpada, todo mundo é culpado. Século 21, existem esses dois tipos de pessoas em todas as igrejas. Então esses dois tipos de cristão estão em todas as igrejas. Primeiro, aquilo que Deus teria feito a Israel é o que Deus faz para nós de igreja hoje. Pega as promessas do Senhor Jesus Cristo para nós de igreja, irmãos. E pega as promessas de Deus para Israel, faz um paralelo. Você vai ver que Deus chamou Israel para proteger Israel, abençoar Israel. Deus chamou a nós cristãos para nos salvar e nos abençoar neste mundo. Mas não é riqueza, irmãos, é vida espiritual. Israel, a terra ia manar leite e mel, eles iam comer e ter fartura de tudo. Mas o que acontece com o ser humano é que o ser humano nunca está contente com aquilo que Deus dá. Sempre quer mais além do que Deus dá. Então aquilo que Deus teria feito a Israel é o que Jesus faz para nós igreja hoje. É a vontade soberana de Deus em ação em nossas vidas, ou a vontade permissiva de Deus. Se eu estou embaixo da vontade soberana de Deus, eu caminho de acordo com o querer de Deus. Se eu estou sobre a vontade permissiva de Deus, Deus permitiu, então eu vou nadar de braçada. Eu vou me arrebentar e não vou chegar a lugar nenhum. Muita gente está desse jeito. Salmo 84, verso 14 diz assim: em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão com os seus adversários. Olha só, Salmo 84, Deus falou assim, ó: em breve eu abateria os seus... Eles tinham essa promessa. Um deles ia perseguir 100 e 10 ia perseguir 1000. De repente um exército de Israel sai correndo de um bando de pessoas. Por que isso? Porque não ficaram embaixo da vontade soberana de Deus. João 14,16, Jesus fala assim, olha só: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre convosco. Israel tinha a proteção de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, que é Deus, irmãos. Israel tinha proteção, você é a habitação de Deus. E as pessoas não param para pensar isso. É coisa tremenda isso aqui. Então veja bem, assim como Deus amparava Israel e Deus lutava por Israel, a mesma coisa é com a igreja hoje. Outra coisa, irmãos, no Salmo 81, verso 14, diz que Deus estenderia a sua mão contra o adversário. Deus estenderia a sua mão contra o adversário. No João capítulo 14, verso 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em Salmo 84, Deus estenderia a mão. Hoje você tem o Espírito Santo que habita em você, e você sabe que ele está com você, para te proteger e para te conduzir por caminhos retos. Mas nós queremos viver de acordo com o nosso querer. Eu sou dono do meu nariz, desculpa a expressão, eu faço do meu jeito, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É verdade. Só que você vai se arrebentar. E você não vai para lugar nenhum. Pelo contrário,
tem um caldeirão de fogo esperando. A verdade é essa. Israel sofreu as consequências, uma terra que manava leite e mel, que quando os espias foram espiar a terra, um cacho de uva precisou 2 homens para levar. Hoje é um deserto. Por quê? É Deus que é culpado? Não, irmãos. É o ser humano. Quem assistiu o Globo Rural hoje? Eu estou apavorado até agora. O Globo Rural. Ninguém assiste, né? Eu assisti. E gosto de assistir. Eles vão estar trabalhando não, né? Mas, irmãos, o rio Solimões secar daquele jeito, desde lá do Peru até o Rio Negro, já quase não anda mais de barco. O rio Taquari, no Pantanal, que eu conheci, para você atravessar lá era terrível. Para atravessar as boiadas, como o daqui, lá naquele farol lá da patente, assim, hoje é seco, é só areia. A culpa é de Deus, irmãos? Não, a culpa é do ser humano, que quer viver sobre a vontade de Deus, não é sobre, embaixo da vontade de Deus, mas sobre a vontade de Deus. Eu mando, eu faço, eu determino, e assim por diante. Irmãos, esses textos é para nos ensinar que nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, e na mão dele está o domínio. Tudo está nas mãos de Deus. Ele tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, Salmo 84, aqui, Salmo 81, aliás, Salmo 81, o povo tinha a mão de Deus. João 14, 17, nós igreja temos o próprio Deus habitando em nós. Quando você vê esse texto aqui, João 14, 23, quando Jesus fala que viremos para ele, nele faremos morada, na teologia é chamado tabernaculando. É Deus andando no templo, construído por suas próprias mãos, que é o templo do ser humano. Deus não habita em paredes físicas assim. Deus habita no teu coração, na tua alma, no teu corpo. Então onde você anda, você leva a Deus hoje. Deus estava sobre Israel, hoje está em nós, igreja, irmãos. Olha como nós temos o privilégio. E nós, igreja do Senhor, estamos deixando a desejar muito. Então hoje nós temos o Senhor habitando em nós. Salmo 81, 16, o salmista diz que Deus sustentaria o povo dele com o trigo mais fino e o fartaria com o mel da rocha. Bênçãos terrenas. João 14, 18, o que nós aprendemos aqui? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, bênçãos celestiais garantida. O que Paulo fala escrevendo nos Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sua sorte e bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você, em nome de Jesus Cristo, com a autoridade do Espírito Santo que habita em você, você tem autoridade para expulsar demônio, para orar pelos enfermos e para fazer grandes coisas. Não é no teu poder, mas no poder do nome do Senhor Jesus. E hoje esse evangelho da fé, o mercado da fé, as pessoas pegam esse nome que é poderoso e é verdade, e tem poder para fazer, comercializam os dons. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, quando nós olhamos aqui agora, o Salmo 81, versículo 15, você vai encontrar aí, os que odeiam ao Senhor, ter-lhe-iam sujeitado. Quer dizer, não gostava de Deus, mas era sujeito a Deus. Por quê? Por causa de Israel. E o seu tempo seria eterno. Deus teria domínio sobre tudo. Os inimigos de Israel seriam sujeitos a eles. Quando você pega Mateus 28, 20, que você vai encontrar: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Marcos fala que se nós sairmos, que não vai existir nenhum dano contra nós, porque Deus está conosco. As bênçãos para a igreja, irmãos, é superior às bênçãos de Israel. Mas para aqueles que vivem embaixo da palavra do Senhor. Israel rejeitou a palavra de Deus, quebrou as normas, as leis, estatutos, não obedeceu nada.
E é interessante quando você pega a época de Josué, que Josué chama o povo para um concerto, e chama o povo fala, vamos consertar mesmo. Josué fala assim, ó, vê bem quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué tomou uma posição definida. Nós temos que tomar uma posição definida. Ontem tivemos uma escola bíblica aqui falando sobre isso, sobre a definição da nossa fé. Você ser convicto daquilo que você crê e defender a sua fé. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? No Salmo 81:16, Deus havia providenciado o melhor para o seu povo aqui na terra. João capítulo 14, temos as promessas de Deus para essa vida e a promessa de vida eterna. Além de nós termos a promessa desse mundo, nós temos a promessa da vida eterna. Israel tinha a promessa de uma terra física. Nós temos uma promessa para este mundo e uma promessa para a vida eterna na glória com o Senhor. Olha o que nós estamos deixando muitas vezes de observar. Então que eu aprendo aqui outra coisa, irmãos. Agora nesse salmo aqui, caminhos que Deus entrega aos desejos humanos. Salmo 81, 11 e 12. Caminhos que Deus entrega aos desejos humanos. Versículo 11 e 12 desse Salmo 81. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. Eu sempre falo, irmãos, às vezes o pai chega para o filho, né, a mãe, dá conselho, né, olha, cuidado, né, dá um conselho. Aí o filho ou a filha acha que sabe de tudo, né? Principalmente se já está numa idade mais adulta, né? Já fez faculdade, né? Aquela coisa toda, já aprendeu o que a mãe e o pai não sabem, né? Aí é complicado, né? Eu sou dono da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, se arrebenta, mas se arrebenta literalmente. O conselho de um pai e de uma mãe não pode ser desprezado, irmãos, porque ele não quer o pior para você. O conselho de Deus para nós não pode ser desprezado, porque Ele quer o melhor para nós. Israel achou que Deus queria que eles ficassem submissos a um Deus tribal. E hoje o cristianismo para muita gente é um compromisso com um Deus ultrapassado. Não, irmãos. É um compromisso com um Deus que é criador de todas as coisas, que exige de nós responsabilidade. Israel não assumiu a responsabilidade que deveria ter assumido. E hoje esse evangelho moderno não está assumindo a responsabilidade. Pastor, então você é um santarrão. Eu não gosto dessa palavra e não gosto de santarrão, que todo santarrão é pilantra. Mas eu gosto de pessoas equilibradas, pessoas que ouvem a palavra de Deus e procuram colocar em prática. É difícil, mas nós temos que lutar contra nós mesmos, como vimos aqui ontem. Você encontra lá em Lucas capítulo 23, falando lá sobre o discípulo de Jesus lá, que entregou o túmulo para Jesus lá, dizendo que ele era um homem justo e do bem. Um homem justo e do bem. É as qualidades de um cristão. Ser justo e do bem. Então nós vamos ver aqui no Salmo 81, versículo 11 e 12. Caminhos que Deus entrega aos desejos humanos. Primeira coisa que eu vejo aqui. Andarmos na vontade permissiva de Deus. Eu quero uma coisa, Deus fala, Deus não responde, porque Deus sabe que aquilo não vai ser bom para mim, mas eu insisto, aí Deus permite que aquilo aconteça. Por exemplo, há alguns casamentos, e eu tenho visto muito, de repente casou, pouco tempo, já está com problema. E tem até profecia, né? Isso da profetada é para completar ainda, que é para acabar de arrebentar mesmo.
não está na vontade permissiva, soberana de Deus, está na vontade permissiva, Deus permite que o falso profeta leve uma profetada, para acabar de arrebentar mesmo. Daqui a pouco está, Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Culpado porque você andou na vontade permissiva de Deus, porque você não obedeceu a palavra do Senhor, você não orou, não buscou de Deus. Quantas pessoas fazem negócios sem pegar a orientação de Deus e se arrebenta, irmãos, se arrebenta. Por quê? Deus é culpado? Não. Por que Deus permitiu? Não, Deus não permitiu, Deus deixou você fazer, você queria. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 11 e 12, caminho que Deus entrega aos desejos humanos, andar no desejo do seu coração, versículo 12, pelo que entreguei ao desejo do seu coração, você quer? Tá bom, tá aí, ó. Tá aí, coração hoje. Olha, sábado tem batismo, né? Vamos glorificar o Senhor. Para muita gente aí, que se diz evangélico, sábado tem point gospel. E vou dar o endereço, Marginal Tietê, próximo Campo da Portuguesa. Salão de baile enorme lá, dos crentes. Mas não vai lá não, que se você for eu souber, eu te excluo. Em nome de Jesus. Irmãos, o que é isso, irmãos? O que é isso? Ô irmãos, tem misericórdia. Nós temos que estar sobre a vontade de Deus? Não, nós temos que estar embaixo da vontade de Deus. Andar no nosso coração é problema para nós. Outra coisa que eu aprendo aqui nesses versículos 11 e 12. Andar segundo os seus próprios conselhos. Primeiro, o verso 12 aqui, ó. Andar segundo o seu coração, andar segundo os seus próprios conselhos. A Bíblia chega a dizer em Juízes que cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Deus não está vendo mesmo? Deus não está vendo? Eu faço o que eu quero. Hoje está assim, irmãos. Não, irmãos, isso não é o cristianismo da Bíblia Sagrada. Isso não é o cristianismo dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Isso é o cristianismo moderno, que não tem compromisso para levar a alma para o céu. Mas o cristianismo tem compromisso para levar a alma para o céu. Ele prega exatamente o compromisso de fidelidade para com o seu Salvador. Porque nós temos um Senhor que nos salvou. E se nós temos um Senhor, nós somos servos. E servo não manda no Senhor, servo obedece ao Senhor. Amém, irmãos? O que mais eu aprendo nesses versículos 11 e 12 aqui? Andarmos segundo nossos pensamentos perversos. Meu Deus, olha aqui, ó. Andaram segundo os seus próprios conselhos. Olha só, eu tenho um pensamento, eu vou fazer. Irmãos, não dá certo, irmãos. Não dá certo. Fugir dos padrões da Bíblia Sagrada é dar murro em ponta de faca. Que mais eu aprendo esse versículo 11 do Salmo 81? Andar segundo as imundícias desse mundo. Imundícias desse mundo. Eu estava vendo ontem um candidato aí. Irmãos, eu tomei um susto quando desliguei a televisão. Tinha uma figura atrás do candidato. Aquela figura se transformou num bode feio, mas aquele cabrito feio. Desliguei na hora, falei, é o capeta. Só pode ser o capeta, não é outra coisa. Irmãos, o mundo está aos avessos e quer levar a igreja para se aliar com o mundo. Nós temos que tomar muito cuidado. O que mais eu aprendi em Salmo 81, do verso 1 ao verso 10, se nós formos discorrer aqui, é a aliança de Deus com Israel, estabeleceu que o seu povo andar com ele segundo as normas de Deus. Deus tinha estabelecido, do versículo 1 ao versículo 10 do Salmo 81, é a aliança de Deus com Israel para o povo andar com Deus para ser abençoado. Então você vê do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 81, as festas de Israel, lembrava a nação de Israel os grandes milagres de Deus. Olha, as festas eram para eles lembrarem os grandes milagres de Deus. Até as próprias festas que era para o povo se regozijar, o povo deixar de fazer como deveria fazer.
Passou um período de tempo que nem a Páscoa eles faziam a Páscoa. Quanto tempo demorou até chegar o rei Josias para aquele povo refazer a Páscoa novamente? E depois do cativeiro com Esdras e Neemias. No versículo 4 do Salmo 81, as festas eram um estatuto de ordenança. Olha o que diz aqui, olha. Porque isto é um estatuto para Israel, e a ordenança do Deus Jacó, é um estatuto. Isso é estatuto é norma. A Bíblia é o nosso estatuto de regra, fé e prática. Não existe um outro estatuto a não ser a palavra de Deus. Versículo 5 do Salmo 81, irmãos, veja bem, era uma ordem para lembrar da saída do Egito. Ordenou em José por testemunho, quando saíram contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Olha, a lembrança do Egito, saímos do Egito, vamos celebrar, vamos glorificar o Senhor. Santa Ceia, lembrar do que Jesus fez por nós, da nossa saída do Egito, do mundo que nós estávamos perdidos, e Jesus nos salvou. Santa Ceia é para isso, irmão, lembrar do que nós estávamos perdidos, e Jesus nos salvou. Versículo 6 do Salmo 81, tirei seus santos ombros a carga, das suas mãos ficaram livres. Do sexto, que eu aprendo aqui, lembrar da libertação da escravidão do Egito. Lembra o que Deus fez por você? Te livrou, te libertou da escravidão do pecado. Você era submisso ao pecado. Eu conheço pessoas que é cristão hoje, fumavam 2 maços de cigarro, 3 maços de cigarro, bebiam 1 litro de cachaça. Mas Jesus libertou, irmãos. Lembra-se disso e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por isso. Israel não agradeceu a Deus. Eu já ouvi de pessoas que se dizem cristão, eu não pedi para Deus fazer isso por mim, Ele fez porque quis. Irmãos, que tipo de cristão que é esse? Deus fez por amor, e nós somos salvos pelo amor, pela graça de Deus. Que mais eu aprendo aqui em Salmo 81, versículo 7? Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas do Meribá. Que eu aprendi nesse versículo 7? Lembrar que quando eles clamaram na angústia, Deus livrou. Você lembra quando vocês têm clamado, Deus tem te livrado das tribulações da vida, dos problemas que você tem enfrentado, Deus tem te livrado. Santa Ceia é para você agradecer a Deus de corpo, alma e espírito. Senhor, muito obrigado pelos livramentos. O que mais eu aprendo agora nesse Salmo 81, versículo 8? Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisse. Essa expressão é tão profunda, irmãos. Deus está dizendo assim: ah, Israel, se vocês me ouvissem. Quantas pessoas, irmãos, Deus fala isso hoje. Ah, meu filho, ah, minha filha, se você me ouvisse, se você desse atenção para o que eu falo, para aquilo que eu tenho para você, e você não dá atenção, para aquilo que eu tenho para você, e você não dá atenção. Então Deus fala conosco hoje. Deus pede para o seu povo: ouve, povo meu, versículo 8, ouve o que eu quero falar com vocês. Profeta Osés chega um ponto, Deus fala assim: olha, se acheguem a mim, vamos dialogar. Miqueias também é a mesma coisa. Eu quero ouvir o que vocês têm contra mim. Nós não temos nada contra Deus, nós temos tudo a favor de Deus, e Deus tem tudo a nosso favor. Só que esse evangelho moderno tem feito as pessoas pensar que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Israel perdeu por causa disso, achou que Deus era obrigado, tirou do Egito. Agora, e pega a oração de Moisés, quando Moisés fala assim: Senhor, faz isso não, porque que vão dizer as nações? Vão dizer que o Senhor não tinha capacidade de colocar o povo na terra que prometeu. O povo achava que Deus era obrigado a sustentar aquele povo nas suas ingratidão para sempre. Não, irmãos, ninguém perde a salvação,
Mas as pessoas abandonam a salvação pelos seus próprios atos e atitudes. As pessoas deixam de ir para o céu pelos seus próprios atos, pelas atitudes, como Israel sofreu as consequências. E no versículo 9 e 10 do Salmo 81, Deus pede para não trocarmos Ele por nada neste mundo. Diz assim: não haverá entre ti Deus alheio, nem prostrará ante o Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, te encherei. Deus pede para nós também hoje, irmãos, não trocar Ele por nada. Não troque o teu Salvador por nada. Eu sei que tem momentos difíceis da nossa vida, irmãos. Tem momentos difíceis, irmãos. Todos nós temos. Mas eu não troco o meu Deus por nada. Eu falo, eu sou teimoso. Eu cheguei até aqui de joelho, me arrastando. Eu vou até o fim, porque eu não vou entregar minha alma para o capeta, não, irmãos. Não vou entregar, não. E eu quero que você também pense desse jeito. Não deixe Satanás te iludir, não. Hoje existem muitos cristãos iludidos com ideologias, filosofias de vida. Olha, você viu, você segue o camarada no status lá, o camarada tem não sei quantos mil seguidores. Segue Jesus Cristo e a palavra dele, e você vai para o céu. E você vai estar bem. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, nesse Salmo 81, versículo 11 e 12, Deus permitiu que os israelitas continuassem de modo cego, obstinado e egoísta. Modo cego, obstinado e egoísta. Versículo 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Israel não obedeceu e não quis obedecer. Porque tem pessoas que não obedecem, mas de repente se arrepende, que nem o filho pródigo. Um dia se arrependeu, voltou para a casa do pai. Tem pessoas que se arrependem e volta correndo. Mas tem pessoa que não dá tempo. Tem pessoa que não dá tempo. É por isso que o tempo é hoje, é agora. Nós temos que estar preparados no momento. Então Israel não obedeceu e não quis obedecer a Deus. Nem obedeceu, nem quis obedecer. Quis andar conforme o seu querer. Conforme a sua maneira de pensar, conforme a sua maneira de agir. Chegou a um ponto, olha, Samuel, você está velho, seus filhos não andam no seu caminho, toda a nação tem um rei, nós queremos morrer como os outros. A Bíblia fala que Samuel ficou tão triste, foi orar a Deus. Deus falou: Samuel, opa, chora não. Não é você que estão rejeitando, é a mim que estão rejeitando. Vai lá, institui um rei para eles. Só que você vai colocar para eles o que é que o rei vai exigir. As filhas deles vão ser escravas do rei, os filhos vão ser escravos do rei, eles não vão ter boi, vai ser do rei, vão trabalhar para o rei. O que aconteceu? Ao invés de ter a bênção de Deus, se tornaram escravos de homem. Se nós não obedecermos a Deus e a sua palavra, vamos ser escravos de homens, irmãos. E tem muita gente escrava de homens aí, e vivendo embaixo de proteção. A sua proteção é o Espírito Santo que Deus dá para que habite em você, e é o Deus que habita para te orientar, seguir as pisadas dele. Então não siga conselho de ser humano, não. Siga conselho da palavra do Senhor nosso Deus. Deus deixou em sua rebeldia, versículo 12, é bem claro isso. Deus deixou, entregou seus próprios conselhos. Vocês querem? Então vocês vão receber o que vocês querem. Deus permitiu que eles verem as consequências do seu pecado. Viram, sofreram as consequências. Irmãos, você sabe que o pecado fez com esse povo? Você pega lá o cerco de Samaria, onde as mulheres santas, como diz Jeremias em Lamentações, cozinharam seus próprios filhos para comer esterco de pombo, e pagava caro para comer esterco de pombo, para comer cabeça de jumento morto de fome, fedendo, e pagava caro. O pecado levou a isso. O que o pecado leva a pessoa? A comer da imundícia do mundo. A verdade é essa. O pecado leva as pessoas a comer da imundícia do mundo. O prato de Deus
É bênção, irmãos. Hoje você vai sentar à mesa com o Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor, simbolizado pelo pão e pelo suco, que é bênção para a tua alma, para a tua vida. Os pratos que Satanás coloca para as pessoas é profano, é para fazer as pessoas ficar subjugadas sobre eles, debaixo da ordem dos capetas. Agora, capítulo 14 do Evangelho de João, o que nós vemos para nós, igreja? Para nós, igreja, em sua aliança conosco, Jesus promete em João capítulo 14: primeiro, está para sempre conosco através do seu Espírito Santo. Ele é o Deus que nunca nos abandona. É nós que deixamos ao Senhor. Nós é que deixamos o Senhor. Ele nunca nos abandona. Deus não abandonou Israel. Mesmo no dia da rebeldia, Deus sempre estava presente com aquele povo lá. A Bíblia diz: Israel sossegou 40 anos na época do juízo, sem contar muito isso. E a terra esteve sossego 40 anos. De repente o povo voltava a pecar, Deus mandava o castigo, e Deus levantou o juiz e libertou o seu povo, por amor. A mesma coisa é com nós, igreja. Podemos errar? Podemos, ninguém está dizendo de erro. Agora não devemos permanecer no erro, porque Deus, o Deus de amor, é o Deus também que se ira. Hoje o Cordeiro é o Cordeiro que é o Cordeiro de amor, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que existe o dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro é para a condenação, quando ele fala assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. E para quem que ele vai dizer isso? Para muitos que dizem: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. Não conheço. Não conheço. Nós, igreja, hoje, nessa aliança de Jesus conosco, que nós podemos desfrutar: primeiro, o Espírito Santo, Deus habitando conosco. Segundo, somos amados por Jesus e também pelo Pai. O verso 21 do Evangelho de João capítulo 14, vamos ler lá. João 14, 21. Olha o que diz aí: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Somos amados por Jesus, também por Deus. Você não é uma pessoa desprezada. Seus amigos podem desprezar, seu chefe pode desprezar, seus familiares podem desprezar, mas você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que está com você em todos os momentos das suas lutas, das suas dores, da sua prova. Israel, irmãos, não deu atenção às dádivas de Deus. Versículo 23, João 14. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus habitando em nós, para que nós nos regozijemos com esse Deus que nos salvou. Concluindo, irmãos, o que eu aprendo com esses dois textos? Eu aprendo uma lição com o erro dos outros. Aprendo a lição com Israel, que não obedeceu a Deus e a sua palavra. Pagou caro por não obedecer. É uma lição que nós temos que aprender. Aprendo também que em João capítulo 14, eu tenho as promessas de bênção para a minha vida, mas eu tenho um compromisso com o Deus que habita dentro de mim. Aí eu tenho que fazer como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou dirigido por Cristo, sou dirigido por Deus. Não é os meus gostos como Israel. Deus entregou a vontade deles. Vocês querem fazer? Está aí, faça a vontade. Minha avó Lourença, nome bonito, hein? Lourença. Minha avó Lourença tinha um ditado que falava assim: o que é de gosto, regala a vida. Trocando em miúdo, o que você gosta, você fica contente. Só que tem um detalhe: nem tudo que deixa você contente deixa você feliz. Nem tudo que deixa você contente agrada a Deus. Lembre-se muito disso.
Concluindo, irmãos, somos uma igreja obediente à palavra de Deus ou estamos como Israel? Cada um de nós, irmãos, temos que nos autoanalisar. Israel não obedeceu, está lá até hoje pagando o preço, está lá, sofrendo as consequências. A mesma coisa depois do arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão dizer assim: por que eu não obedeci à palavra do Senhor? Por que não obedeci à palavra do Senhor? E por último, para encerrarmos, o poder e as bênçãos de Deus estão à disposição de um povo obediente. Como está para Israel: vocês vão obedecer, vocês vão ter de tudo. Vocês vão comer do mel da roça, do trigo mais fino, vocês vão ter de tudo, se obedecer. Obedeça à palavra do Senhor e viva sob a orientação da palavra do Senhor. E Deus tem grandes coisas para a tua vida, e a eternidade está garantida com o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Pastor, que palavra dura? Não é palavra dura não, irmãos. É palavra de aprendizado. Vamos aprender com o erro dos outros, é bom, é gostoso, porque você não sofre. Você não sofre. Aprender com Israel para nós é bom. Agora, pagar pelos nossos erros, aí é dolorido, hein? Dolorido. Você viu aquela, lá de 2 Reis, você já leu lá? Aquela passagem onde as duas mulheres estão brigando, porque uma tinha cozinhado o filho no dia anterior, e chegou na hora da outra cozinhar o filho, não quis cozinhar. O rei, quando foi levado para o rei ficou doido da vida. Irmãos, que nós venhamos a estarmos preparados para obedecermos a palavra do Senhor. Os homens estarão louvando ao Senhor.